Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós faremos a leitura da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, além de dar outras providências. Antes da gente começar, já gostaria de pedir aí que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Isso contribui muito com o canal e nos ajuda a continuar postando conteúdos jurídicos para te ajudar na sua preparação para provas. Então, dito isso, também gostaria de dizer aqui que esse material, ele contém algumas anotações, alguns grifos meus, né? Como vocês vão ver mais à frente. Então, para você, né, para pessoa que gosta aí de ler com material totalmente limpo, sem grifo e sem anotações, já deixa aberto aí a lei número 8.137 no site do Planalto, para você acompanhando essa leitura com base no texto bem certinho, bem limpinho da lei 8.137, tudo bem? Agora, se você não se incomoda com os grifos, então continue conosco nessa leitura. Então diz assim essa lei: o Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Dos crimes contra a ordem tributária. Seção 1. Dos crimes praticados por particulares. Artigo 1º. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Inciso 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Inciso 2. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Inciso 3. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Inciso 4. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Inciso 5. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade no prazo de 10 dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso 5. Só para voltar um pouquinho para vocês verem, ela é negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Seguindo, artigo 2º. Constitui crime da mesma natureza: fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo. Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Inciso 3. Exigir, pagar ou receber para si ou para o contribuinte beneficiário qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal. Inciso 4. Deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento. Inciso 5. Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Seção 2. Dos crimes praticados por funcionários públicos. Artigo 3º. Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.
Inciso 1. Extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento de que tenha guarda em razão da função, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, acarretando o pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social. Inciso 2. Exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa. Inciso 3. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Capítulo 2. Dos crimes contra a economia e as relações de consumo. Constitui crime contra a ordem econômica. Inciso 1. Abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Inciso 2. Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando: a linha A fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas. A linha B, ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas. A linha C, ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Agora temos aqui o artigo 5º que foi revogado, o 6º também. Artigo 7º. Constitui crime contra as relações de consumo. Inciso 1. Favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores. Inciso 2. Vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais ou que não corresponda à respectiva classificação oficial. Apenas uma observação, conforme nós veremos adiante, esse inciso ele admite a modalidade culposa, lembrando que no direito penal, na omissão da lei, só é admissível o dolo. Então, para que haja a punição na modalidade culposa, é necessária a previsão expressa, e como nós veremos, há em relação a esse inciso e o próximo que será lido. Inciso 3. Misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes para vendê-los ou expô-los à venda como puros. Misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais, mais alto custo. Também admite culpa. Inciso 4. Fraudar preços por meio de: a linha A, alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço. A linha B, divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em conjunto. A linha C, junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado. A linha D, aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação dos serviços. Inciso 5. Elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, mediante a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais. Inciso 6. Sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los, nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de especulação. Inciso 7. Induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária. Inciso 8. Destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, em proveito próprio ou de terceiros. Inciso 9.
vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Essa modalidade também admite culpa. Pena: detenção de 2 a 5 anos ou multa. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2, 3 e 9, pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 ou a de multa a quinta parte. Bom, pessoal, só uma observação bem rápida aqui. Esse artigo aqui, ó, ele previu a pena de detenção de 2 a 5 anos ou multa. Como nós vimos em alguns outros artigos, a punição é de reclusão e multa, aqui no caso do artigo 4º, né? Também aqui no artigo 3º, reclusão e multa, em todos os incisos. Temos também detenção e multa no artigo 2º e reclusão e multa no artigo 1º. Essa é uma diferença bastante importante porque ela pode vir a ser cobrada na sua prova. Se é cumulativa a punição, no caso de reclusão ou detenção e multa, ou se ela é alternativa, que é o caso aqui do artigo 7º, que nós vemos aqui que é prevista detenção ou multa, ou um ou outro. Tudo bem? Então, seguindo aqui com o capítulo 3, das multas. Artigo 8º. Nos crimes definidos nos artigos 1º a 3º desta lei, aqueles contra a ordem tributária, a pena de multa será fixada entre 10 e 360 dias multas, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Parágrafo único. O dia multa será fixado pelo juiz em valor não inferior a 14 nem superior a 200 bônus do Tesouro Nacional, BTN. Artigo 9º. A pena de detenção ou reclusão poderá ser convertida em multa de valor equivalente a: inciso 1. 200 mil até 5 milhões de BTN nos crimes definidos no artigo 4º, que são crimes contra a ordem econômica. Inciso 2. 5 mil até 200 mil BTN nos crimes definidos nos artigos 5º e 6º, que foram revogados. Inciso 3. 50 mil até 1 milhão de BTN nos crimes definidos no artigo 7º, que são os crimes contra as relações de consumo. Artigo 10. Caso o juiz, considerado o ganho ilícito e a situação econômica do réu, verifique a insuficiência ou a excessiva onerosidade das penas pecuniárias previstas nesta lei, poderá diminuí-las até a 10ª parte ou elevá-las ao décuplo. Capítulo 4. Das disposições gerais. Artigo 11. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. Parágrafo único. Quando a venda ao consumidor for efetuada por sistema de entrega ao consumo ou por intermédio de outro, em que o preço ao consumidor é estabelecido ou sugerido pelo fabricante ou concedente, o ato por este praticado não alcança o distribuidor ou revendedor. Artigo 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 até a metade as penas nos artigos 1º, 2º e 4º até o 7º, ou seja, não inclui o artigo 3º, que trata do crime funcional contra a ordem tributária. Inciso 1. Ocasionar grave dano à coletividade. Inciso 2. Ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções. Inciso 3. Ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde. Artigo 13, vetado. Artigo 14, revogado. Artigo 15. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública, aplicando-se-lhes o disposto no artigo 100 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal. Artigo 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos crimes nesta lei, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Parágrafo único.
nos crimes previstos nesta lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que, através de confissão espontânea, revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa, terá a sua pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 17. Compete ao Departamento Nacional de Abastecimento e Preços, quando e se necessário, providenciar a desapropriação de estoques a fim de evitar crise no mercado ou colapso no abastecimento. Artigo 19. O caput do artigo 172 do Código Penal passa a ter a seguinte redação. Bom, pessoal, aqui temos algumas alterações da redação de textos legais, que então eu vou remeter vocês à leitura das próprias leis que foram alteradas, porque é possível que após essa alteração aqui, que está nessa lei, já tenha ocorrido alguma outra alteração. Então, para você não ficar com o entendimento equivocado do que está lá no Código Penal ou em outras leis que foram alteradas, vamos só remeter a leitura a estas outras leis. Então, fica aí para vocês visualizarem o que houve de alteração. Artigo 22. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 23. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o artigo 279 do Código Penal. Brasília, 27 de dezembro de 1990. Bom, pessoal, terminamos por aqui nossa leitura. Se gostaram, deixem o seu feedback nos comentários de outros conteúdos que também gostariam de ver aqui no canal. E, como já falamos, deixem o seu like para contribuir com o canal e compartilhem esse vídeo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!